Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias lá em Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4. Nós estudaremos hoje dos versículos 32 até o versículo 35. Atos 4, 32 a 35. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e os depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Pai, nós queremos aprender com a Tua palavra. E nós queremos te pedir o auxílio do Teu Santo Espírito para nos moldar de acordo com a Tua palavra. Não permita que a Tua verdade, ó Pai, registrada nessas páginas, por meio dessas letras, seja somente ouvida, mas não praticada. Transforma a nossa vida, nos faz parecidos com Jesus Cristo, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Deixe sentar. Bem, nós chegamos no capítulo 4 e nós vamos estudar hoje dos versículos 32 ao versículo 35. E para que a gente possa entender melhor esses versículos, nós precisamos também lembrar qual o contexto em que está inserido esses versículos aqui, do versículo 32 a 35. Nós devemos lembrar que no capítulo 3 nós vimos que um acontecimento mudou o curso de como os discípulos estavam sendo tratados pelos demais moradores de Jerusalém. Pedro e João, em um belo dia, indo orar no templo, eles se deparam com um homem paralítico e eles ali, por meio do santo poder do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, curam aquele homem. Então se dá uma perseguição contra eles dois, eles são presos, são convidados e depois intimados a pararem de falar e pregar no nome de Jesus, mas ao contrário do que foi mandado eles fazerem, eles ousadamente oraram pedindo para que o Senhor os fortalecessem. Não só Pedro e João, mas todos os demais irmãos ali da igreja de Jerusalém. E nós vimos que a igreja unanimemente fazia esse processo de clamar pelo Senhor para que ele desse ousadia. E nós vimos então no versículo 31 que todos eles ficaram cheios do Espírito Santo. E a consequência de eles terem ficado cheios do Espírito Santo é que eles falavam da palavra de Deus, anunciavam o evangelho. E aqui no versículo 32, a gente pode perceber que mais um grupo significativo de pessoas já fazia parte daquela igreja. Na primeira pregação de Pedro, quantos se converteram? Quase 3.000 pessoas. E depois do segundo discurso de Pedro, a segunda pregação de Pedro, agora o número já chegava a 5.000 membros. E aquela igreja estava crescendo. E o versículo 32 até o versículo 35 demonstra que eles não mudaram o seu modo de interação com os demais irmãos da igreja. Vamos abrir lá em Atos no capítulo 2. Atos 2. Versículos 44 e 45. Atos 2, 44 e 45. Diz assim: E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo cada um havia de mister. O capítulo 2 é antes do quê? Do primeiro discurso de Pedro. Logo, antes mesmo de o número dos discípulos de Jesus Cristo, antes mesmo da igreja ter um boom assustador na quantidade de membros,
prática de ter as suas propriedades à disposição do Senhor para serviço daqueles mais necessitados já era uma coisa vista na igreja em Jerusalém. E agora, mesmo se ajuntando mais tantas pessoas ao número daqueles irmãos, essa prática não mudou. Então nós podemos ver que a plenitude do Espírito gera também unidade no corpo. Se nós verdadeiramente estivermos plenos do Espírito Santo, nós seremos unidos em um só propósito. E esse versículo 32 tem uma música que eu vou até pedir para o pessoal do louvor, né? Quem sabe eles possam cantar no próximo domingo. Da multidão dos que creram. Quem conhece, João Nesto? Vão aprender pro próximo domingo. É uma música que fala sobre essa realidade que aconteceu lá na igreja de Atos, lá da igreja de Jerusalém. Mesmo os irmãos sendo avolumados, né, em quantidade, as práticas de pessoas como sendo cheias do Espírito Santo não estavam sendo alteradas. E por que não estavam sendo alteradas? Uma característica que também nós vimos no estudo aqui do livro de Atos, logo no começo, é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, uma igreja que tem esse hábito de perseverar, fazendo uso das Escrituras, orando, tendo comunhão, trabalhando na edificação mútua, é uma igreja que persevera em obediência ao Senhor. E aqui o versículo 32 do capítulo 4 diz o seguinte: E era o coração e a alma da multidão dos que criam. Aqueles irmãos tinham todos um mesmo pensamento, um mesmo sentimento, e era feito isso não porque eles eram iguais, mas que quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, quando nós estamos plenos, completos do Espírito Santo, nós vimos que o que acontece é que nós não somos guiados por nós mesmos, mas sim por Ele. E se eu sou controlado pelo Espírito Santo, e o mesmo Espírito Santo que habita em mim, habita em você, a consequência é que nós sejamos unânimes. Agora, a falta de unanimidade é um sinal também da falta de plenitude do Espírito Santo. Se nós não conseguimos encontrar um meio termo, se nós não conseguimos encontrar unidade de pensamento, de sentimento entre os irmãos, é porque muitos de nós ainda estão dispostos a seguir o próprio controle e não o controle do Espírito Santo. Como crentes, nós devemos o tempo todo nos lembrarmos que estar cheio do Espírito Santo é permitir diariamente, buscar diariamente que não nós, que não outro fator externo, mas sim o Espírito Santo do nosso Deus, o próprio Deus, possa intervir nas nossas atitudes, nas nossas decisões, para que nós unânimes glorifiquemos ao seu nome. E aqui esse povo unido em um só coração, uma só alma, que não era um povo pequeno, o texto diz que era uma multidão. E aí tem uma divergência, né? Alguns estudiosos dizem que esses 5.000 eles estavam se referindo somente aos homens, e tem outra quantidade que diz que os 5.000 era só era a totalidade de membros da igreja, incluindo homens, mulheres e crianças. Independente de um ou de outro, 5.000 membros é muita gente. Né? Se fosse aqui esses 5.000 membros só homens, provavelmente a quantidade de membros que essa igreja teria seria aproximadamente 15 ou 20 mil membros. Então, a unanimidade só pode acontecer numa quantidade tão grande de gente assim, se nós formos guiados por quem? Pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, para gerir isso, não tem como ter unanimidade. Principalmente quando são agregados pessoas novas a todo momento. E é interessante que o versículo 32 continua dizendo uma coisa que é muito importante. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. É interessante que a palavra de Deus, o próprio Cristo nos exorta a dizer que é impossível servir a dois senhores. Ou se serve ao Senhor verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo, ou se serve ao dinheiro. E servir a Deus, servir a Jesus Cristo, não necessariamente faz de você uma pessoa que não tenha dinheiro, mas faz de você uma pessoa que, tendo ou não dinheiro, vai usar o dinheiro de um modo diferente do que o mundo utiliza o dinheiro.
Porque a quem nós servimos não é o dinheiro. Nós servimos a um Deus que é soberano, a um Deus que é o nosso provedor. E aqui eu quero falar sobre uma coisa que é muito importante. Durante os últimos anos, tem voltado com muita força uma categoria, digamos assim, de teologia muito perigosa. É a teologia da missão integral. A teologia da missão integral visa mostrar a ação social como alvo primário da igreja, fazendo com que muitas igrejas negligenciem até mesmo a própria palavra de Deus. O discurso é sempre muito bonito, o discurso é sempre muito empolgante e atraente para que as pessoas sejam incentivadas a amparar os mais pobres. Mas nós vamos ver, por esse texto aqui de Atos, que nós temos uma prioridade a seguir e um modo a seguir. E é interessante perceber que esse texto de Atos capítulo 4, versículo 32 a 35, é um dos principais textos utilizados por esses movimentos. Teologia da missão integral, infelizmente, utiliza de um modo muito deturpado essa passagem. Então, os crentes, eles não eram escravos das suas posses. Muito pelo contrário, as suas posses serviam àquele a quem eles criam. Percebam isso. Os crentes do Senhor Jesus, eles não eram escravos das suas posses, mas as suas posses serviam a quem eles criam. É interessante perceber que o Senhor Jesus Cristo, ao encontrar aquele jovem rico, ele estava pedindo algo para aquele jovem rico que ele não pediu de todos os crentes. Ele não pediu para mim ou para você, para que todos nós vendêssemos tudo que tínhamos e entregasse aos mais pobres. Mas por que ele pediu especificamente para aquele jovem rico que ele fizesse isso? Porque o seu coração estava depositado naquelas riquezas. Era quem ele servia, era o dinheiro. E por mais que ele se enganasse achando que ele praticava os mandamentos, ele sabia, o Senhor sabia, que o coração dele não estava disposto a servir a Jesus, mas sim ao dinheiro. Então, irmãos, saibam, e vou repetir mais uma vez o que eu já falei nas mensagens passadas: ser rico, ter dinheiro, não é pecado. Mas o modo como você interage com as riquezas e com o dinheiro é diferente do modo que se espera que uma pessoa sem Cristo, sem o Espírito Santo, haja. Porque os nossos recursos, nós primeiramente entendemos que eles não vêm de nós mesmos. Nós temos a consciência plena de tudo que eu tenho vem de quem? Do Senhor. Tudo que eu tenho, tanto financeiramente, quanto em relação à minha saúde, à minha intelectualidade, às oportunidades que eu tive na minha vida, tudo vem do Senhor. E é muito interessante perceber isso. Os homens e mulheres que estavam sendo agregados àquela igreja em Jerusalém, mesmo pouco tempo depois de terem se convertido, o que acontecia era, eles colocavam as suas riquezas à disposição, a serviço da igreja do Senhor Jesus Cristo. E é isso que a gente vê aqui no versículo 32. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E isso é um pouco chocante. Sabe por quê? Nós temos vivido numa sociedade altamente egoísta e individualista. E quando você vê crentes voluntariamente agindo desse modo, vendendo as suas propriedades e entregando para servir os mais necessitados, isso choca. Muitas vezes isso seria, talvez nos dias de hoje, condenado como sendo algo imprudente. Mas nós temos que entender que isso era ação do Santo Espírito. E a gente vê a confirmação, e nós vemos a confirmação no capítulo 5, quando Ananias e Safira, que é a próxima mensagem que nós veremos, são exortados a fazerem o que era certo. Eles poderiam ter feito o que era certo, porque eles não tinham a obrigação de vender a propriedade, muito menos de dar tudo. Eles não tinham. Mas o crente, quando ele se compromete com algo, ele tem que fazer. Então, mesmo sendo algo voluntário, quando se assumia um compromisso, se esperava que, como um verdadeiro cristão, ele cumprisse com o compromisso
que ele assumiu. E o versículo 33 fala de uma coisa que é muito importante que nós percebamos. Nós estamos vendo aqui uma coisa maravilhosa acontecendo no meio daquele povo. Uma multidão de um mesmo pensamento, de um mesmo sentimento, de um mesmo Deus, cheios do Espírito Santo, compartilhando tudo o que tinham. Eles não paravam de compartilhar o que era prioritário, o que era mais importante. Versículo 33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. E o evangelho verdadeiro, ele produz assistência social. Mas a assistência social sem o evangelho é só um paliativo para o homem perdido. E eu quero explicar isso aqui com mais calma. Entendam o seguinte: nós nesse mundo, quando nós estamos sem Deus, quando nós ainda não fomos salvos, nós estamos na espera de um corredor da morte. Essa é a nossa realidade sem Deus. Nós temos a certeza de que haverá uma condenação e que essa condenação já é certa e será executada. Então a nossa vida sem Deus aqui é como se nós estivéssemos no corredor da morte, esperando o dia em que seremos executados. Então a ação social para uma pessoa perdida, ela é somente um paliativo. Ela é somente um modo de distrair a mente de um condenado. Diferentemente de quando nós colocamos aquilo que pode alterar a sentença como prioridade. Uma pessoa, ainda que seja miserável, pobre e sofredora nessa terra, se ela tem o Deus verdadeiro, se ela é salva, ainda que ela sofra durante toda a sua vida nessa terra, o que vai acontecer com ela depois da sua morte? Toda lágrima do seu rosto será enxugada. Já não haverá mais choro, nem tristeza, nem sofrimento, nem qualquer tipo que seja de mazela. Será um local perfeito, um local maravilhoso para se habitar na presença do próprio Deus. Então percebam, a teologia da missão integral, ao inverter a ordem das prioridades, faz com que muitas pessoas tenham uma vida melhor aqui nessa terra, mas infelizmente não tenham uma vida melhor eternamente. E será que vale a pena disso? Será que vale a pena isso? Você fazer ação social sem pregar o evangelho? Não, não vale a pena. Agora, a gente deve fazer a pregação do evangelho sem assistência social? Também não. Se espera que a igreja, ao entender que tudo vem do Senhor, inclusive as suas riquezas, deve colocar as suas riquezas para amenizar também o sofrimento daqueles que estão de passagem nessa terra. E é interessante que a palavra do Senhor nos diz que essa disposição deve ser primeiramente para quem? Para os da família da fé. A assistência social, por diversas vezes, é colocada como sendo prioridade para as pessoas de fora. Sabe por quê? A assistência social para pessoas de fora é algo que traz holofote. Mas Deus quer que, como crentes, nós também estejamos preocupados com as pessoas de fora, mas que nós priorizemos as pessoas de dentro da família da fé. De dentro. Aqueles homens e mulheres que vendiam as suas propriedades e colocavam tudo aos pés dos apóstolos, eles estavam colocando para amenizar a pobreza de quem? Dos seus irmãos em Cristo. Da multidão dos que creram, embora fossem uma somente, um só coração, não era só uma classe social. Haviam pessoas de todas as posses. Pessoas que possuíam muito, pessoas que possuíam pouco. Mas por eles estarem cheios do Espírito Santo, por eles serem guiados pela verdade do Evangelho, agora eles estavam verdadeiramente preocupados não só com os que tinham muito, mas com todos os membros da igreja. E é interessante que nessa passagem nada se fala sobre assistência social para os que estavam de fora. E o Império Romano, no primeiro século, não tinha uma igualdade de renda, como muitas utopias, e a gente vai falar sobre uma delas daqui a pouco, planejam demonstrar para a sociedade.
existiam muitas pessoas passando verdadeiras mazelas. É interessante até que um dos xingamentos mais comuns no primeiro século era o xingamento de cão. O cão no primeiro século, no Império Romano, não era visto comumente como um animal doméstico. Ele era um animal que rondava toda a cidade à procura de algo para poder sobreviver, comendo até mesmo cadáveres humanos. E muitas pessoas eram denominadas de cães, porque viviam de comer coisas podres, viviam de uma vida miserável. Mas é interessante perceber que a ação do Espírito Santo transformava a disposição de ajudar daquelas pessoas que anteriormente simplesmente acumulavam riquezas, mas que agora tinham riquezas e colocavam suas riquezas à disposição, a serviço do Senhor. Então nós temos que ter isso na nossa mente. O evangelho verdadeiro, ele produz assistência social, mas a assistência social sem o evangelho é só um paliativo para o homem perdido. O versículo 34 diz o seguinte: não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Não havia necessitados, pois havia generosidade no coração dos que possuíam. E aqui eu quero fazer um contraponto importante sobre uma das filosofias mais conhecidas e que é base tanto para a teologia da missão integral como partidos que nós temos dentro do nosso contexto político. Essa filosofia é a chamada filosofia marxista, comunista. E também tem a influência do socialismo. Essa ideia de que todos devem ter igualmente posses é algo que parece ser muito bonito. E eu custo acreditar que quando nós estávamos na escola e quando nós ouvíamos falar sobre o comunismo, o socialismo, não brilhava o nosso olho. Já pensou? Uma sociedade igualitária, todo mundo vivendo em harmonia e perfeição, mas isso não passa de uma utopia. E eu quero mostrar alguns contrapontos entre essa visão comunista e a visão do cristianismo verdadeiro. Primeiro, a divisão no comunismo é algo impositivo, não voluntário. Vamos abrir nossas Bíblias lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo de 1 a 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, dos versículos de 1 a 4. Amém? Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada à igreja da Macedônia, como em muita prova de tribulação, houve a abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riqueza da sua generosidade. Porque, segundo o seu poder, e o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos, que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. Alguém lembra qual o contexto que Paulo está escrevendo aqui à igreja dos Coríntios? As igrejas da Macedônia, incluindo a igreja de Filipos, estavam levantando a oferta para sabe qual igreja? A igreja de Jerusalém. A igreja que anteriormente tinha pessoas dispostas a vender a sua propriedade para ajudar os mais necessitados, se via nesse período aqui em que Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, passando necessidade. Isso nos faz refletir sobre a nossa voluntariedade deve estar associada à compreensão de que Deus é quem nos garante riqueza ou pobreza. Ninguém garantia à igreja de Jerusalém que ao doarem seus bens para ajudar os mais pobres, eles sempre seriam ricos. Diferente do que nós vemos hoje. Dê
e você vai ser restituído em dobro, em triplo. Quanto mais você dá, mais você terá de volta de Deus, porque Deus tem a obrigação de lhe restituir. Se isso fosse realidade, a igreja de Jerusalém jamais teria passado necessidade. Porque o que eles fizeram no começo? Eles colocaram tudo à disposição. Mas isso não os impediu de passarem necessidade. Mas sabe o que é mais maravilhoso em tudo isso? Deus é um Deus amoroso e misericordioso. E é certo, sim, de que nós colhemos aquilo que nós plantamos. E um Deus atencioso e de misericórdia costuma nos recompensar pelas nossas boas obras, embora Ele não tenha a obrigação de nos recompensar. Então o que acontecia era, os irmãos da igreja de Jerusalém, que tinham o hábito saudável de voluntariamente dar os seus pertences para a assistência dos mais pobres, agora viam os mais pobres sendo utilizados por Deus para suprirem as suas necessidades. E é interessante porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta aos Coríntios, ele faz duras exortações em relação a essa questão do dinheiro. Porque a igreja dos Coríntios não foi uma igreja generosa para com os missionários, mas uma igreja pobre, como a igreja de Filipos, foi capaz de pedir, clamar, por favor, nos deixem participar da obra de sustentar os nossos irmãos. E é interessante que no versículo 4 que ele diz assim: pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça da comunicação desse serviço que se fazia para com os santos. Mas olha a realidade deles no versículo 3. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. O que significava isso? Paulo estava dizendo que os irmãos das igrejas da Macedônia, eles davam o que eles tinham e ainda se sacrificavam dando mais do que eles tinham para ajudar irmãos que estavam passando necessidade. E isso tudo era feito de modo voluntário. O sistema comunista não diz que você vai dar voluntariamente para ajudar o próximo. Na realidade, vai ter um governo autoritário que vai retirar de todos e, teoricamente, distribuirá de modo comum a todos. Mas nós sabemos que essa utopia não funciona. Nós sabemos que Deus espera que aqueles que são moldados pelo seu Santo Espírito, conforme a imagem de Jesus Cristo, eles não precisem receber a ordem para dar, que eles voluntariamente darão. Sabe por quê? Deus espera que os crentes não acumulem tesouro na terra. Por quê? As traças consomem, a ferrugem corrói, os ladrões minam e roubam. Mas as riquezas, os tesouros que nós podemos acumular no céu, isso nada pode ser tirado de nós. Vamos voltar lá para o nosso texto, no capítulo 4 de Atos, e nós vamos ver a segunda diferença entre essa visão comunista e a visão cristã. A segunda diferença é que o modelo comunista abomina a propriedade privada. Eles abominam a propriedade privada. Mas olha o que a gente vê aqui no capítulo 4, nos versículos 32 até o 35. Vê se vocês conseguem olhar juntamente comigo. Vou ler de novo. E era um coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam grande poder e testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço de que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a de que tinha. Presta atenção. No versículo 32 e no versículo 34, uma palavra se repete. Que palavra é essa? Possuíam. Possuíam diz respeito a quê? Se eu tenho a posse, eu sou
proprietário. Em algum momento aqui o texto ou as escrituras condenam a ser proprietário de algo? Não. E a gente vai perceber que é absurdo essa luta contra a propriedade privada, porque não faria sentido, porque anularia também um dos 10 mandamentos. O mandamento de não furtarás. Se tudo é de todo mundo, nada é de ninguém. Certo? E o que acontece? Eu não posso furtar aquilo que já é meu. Como, pois, seria possível não furtarás se não existisse propriedade privada? Seria impossível. Ter posses não é antibíblico, mas o modo como você gerencia as suas posses determina o modo como você entende de onde elas vêm. E eu gostaria de convidar os irmãos a olharem então para Efésios capítulo 4, versículo 28. Efésios capítulo 4, versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Lembram qual era o contexto dessa passagem? O apóstolo Paulo estava mostrando qual a diferença entre aqueles que eram inclinados ao mal, né, o velho homem, e o novo homem. Antes, aqueles que furtavam, agora eles não deveriam mais furtar, porque eles se despiram do velho homem, eles estavam se revestindo do novo homem. Percebam também que essa ideia de não existir propriedade privada só interessa um grupo. Que grupo é esse? Os que não têm. Então é muito fácil você juntar uma gangue de centenas e às vezes até de milhares de pessoas, invadir uma propriedade e dizer que é nossa também. É muito fácil isso. Mas o que o Senhor recomenda aqui por meio do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4? Quem furtava, não furte mais. Qual o contrário disso? Furtar é o lado pecaminoso. Qual é o lado que o Senhor espera que a gente faça? Trabalhe. Aqueles que furtavam devem ter a sua mentalidade modificada para que eles devam trabalhar. Mas a diferença do crente é que ele trabalha não visando somente ele próprio. O crente trabalha também visando quem está perto de você e que tem necessidade. O trabalho é incentivado em toda a Escritura, ao ponto de nós vermos lá em 2 Tessalonicenses 3,10 uma coisa muito importante. O irmão, por gentileza, abre aí. 2 Tessalonicenses 3,10. Essa ordem aí está difícil de entender? Está difícil de entender? Quem não trabalha, não faça o quê? Não coma. É muito fácil você não fazer nada. Tem até aquela expressão, né? Para trabalhar os empurrão, para comer é um leão, né? Aqui, ó, condenado pela Bíblia, viu? Se você tem preguiça de trabalhar, meu filho, não é crente não. A ideia é que o crente ele vai estar disposto a trabalhar. Porque aquele que não está disposto a trabalhar, Deus está dizendo que ele também não deve receber do fruto que ele não semeou. Quem não quer trabalhar também não coma. Então essa ideia de contrariedade à propriedade privada é uma coisa antibíblica. Mas o oposto não é o capitalismo. O oposto para nós é o cristianismo. Por quê? Quero deixar bem claro uma coisa. Hoje nós vivemos sobre um sistema capitalista. De todos os sistemas econômicos que nós temos, é o que mais se aproxima ao modelo cristão. Mas é perfeito o capitalismo? De modo nenhum. Porque qual é a regra básica do capitalismo? Eu devo visar sempre o lucro.
O que o Senhor me mostrou aqui por Efésios capítulo 4, versículo 28? Eu devo trabalhar para ter como me sustentar, não só a mim, mas também a todos os que necessitam. E quando eu vou ajudar os que necessitam, nem sempre vai ser possível fazer o quê? Lucrar. E chega a absurdos o capitalismo ao ponto de, para que o preço de um produto não despenquem, por exemplo, produtos alimentícios, alguns grãos como a soja ou milho, para que o preço não despenque, em vez de eles distribuírem, o que eles fazem? Queimam. Queimam. Será que esse milho todo que é queimado, a soja que é queimada, não poderia abençoar outras pessoas que estão necessitadas? Poderiam. Mas qual é a visão? Visão de lucro. Então não ache que o sistema capitalista é um sistema perfeito, inspirado por Deus. Não é. Tem muitas falhas. Por isso nós seguimos a nossa única regra de fé e prática. Que regra de fé e prática é essa? A Bíblia. Nós somos orientados pelo que a Bíblia diz e não pelo que os homens criam. A terceira diferença entre o comunismo e o cristianismo é que eles acreditam que o problema social, o problema da sociedade é a classe social. Eles acreditam que tudo se arruína do modo como nós vemos por conta das classes. Então, Marx incentiva a luta de classes para que um dia todos sejam pertencentes a uma mesma classe. Eles acham que o problema está aí. Nós achamos que o problema está onde? No pecado. Não são as classes que fazem com que a sociedade se deteriore. O problema é o pecado. E um dos pecados que assedia a humanidade é o amor ao dinheiro, que a Bíblia testifica dizendo que é a raiz de todos os males. Então o dinheiro não é o problema, mas o modo como nós interagimos com o dinheiro é o problema. Se eu amo ao dinheiro, isso vai gerar muitos e muitos males. Outra diferença básica e crucial para que o crente abomine a visão comunista é Karl Marx, no Manifesto Comunista, se você tiver a oportunidade de ler, ele diz abertamente: a religião é o ópio do povo. A religião é o que embriaga as pessoas, que tira ela do tino. E muitas pessoas dizem assim, ele está falando da religião como um sistema geral. Não. Marx, a religião que ele conhecia era o cristianismo. Abertamente ele estava sendo contra o cristianismo, dizendo que ser cristão era estar drogado, era estar fora de si. Nós não podemos, como crentes, apoiar uma ideologia que tem esse tipo de pensamento. Pensamentos que vão de modo anticristão, antibíblico. Mas qual é o grande problema? É um movimento altamente sedutor. Se vende com uma imagem, mas no final acarreta coisas totalmente distintas. A bandeira vendida é nossa preocupação pelos mais pobres. E no final, todos os cantos onde o socialismo, o comunismo foi implementado, sabe o que eles faziam? Em vez de eles acabar com todas as classes sociais, eles acabavam com todas as classes sociais intermediárias e só ficavam duas. Uma elite minúscula, governamental, ditatorial, que governava toda a riqueza e a massa popular na miséria. Então todo mundo passava a viver de modo igual. Todo mundo igualado em quê? Na miséria. Então, eu quero que vocês entendam que o nosso olhar para as Escrituras determina também o modo como nós interagimos perante sociedade. Não achem que nós olhamos para as Escrituras como se nós vivêssemos em uma bolha. Nós não vivemos. O Senhor mesmo pediu, orando ao Pai por nós, que não nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal. A ideia não é que a gente se afaste, que a gente seja uma espécie de ascetas. Pessoas que vivem isoladas numa bolha, mas que dentro da sociedade corrompida, nós sejamos o sal que vai conservar, impedindo o avanço da podridão do pecado.
E nós fazemos isso olhando o quê? As Escrituras e sendo guiados pelo Santo Espírito de Deus. E é interessante perceber que aqui no versículo 34, a gente vê o seguinte, lá no final do versículo. E o depositavam aos pés dos apóstolos. Até esse momento, a distribuição desses donativos que chegavam para a igreja era feito pelos apóstolos. Mas mais na frente nós iremos ver, no capítulo 6, que isso começou a tomar tempo demais dos apóstolos, ao ponto deles criarem um grupo de homens que ajudaria a cada um deles nesse processo de repartir, dividir o que estava chegando para saciar a necessidade de cada um. Quem eram esses homens? Os diáconos. Os diáconos foram os homens levantados pela própria igreja para trabalhar na distribuição, para estarem atentos a essa parte mais administrativa da igreja. Isso nos mostra também a importância de priorizarmos a palavra de Deus. Chegou um momento que os apóstolos estavam gastando tanto tempo com a distribuição da renda que estava chegando como donativo, que eles estavam negligenciando a oração e a pregação. E o que é mais importante? A ação social, a oração e pregação? Oração e pregação são mais importantes do que a ação social. Isso significa dizer que nós não devemos fazer ação social? Não. Nós só precisamos colocar na ordem correta. É melhor que alguém seja salvo e passe uma vida de miséria do que alguém passe uma vida de luxo e vá para o inferno. Saiba disso. Isso deve ser claro na mente do cristão. Por fim, no versículo 35, nós podemos ver que as riquezas que eram trazidas por doação desses homens e mulheres mais ricos da igreja, eles não eram doados de modo indiscriminado. O que diz o versículo 35? E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, a distribuição daquela renda não era feita a Deus dará. Não era simplesmente quem quer dinheiro. Não era Silvio Santos não, certo? Eles eram apóstolos do Senhor, homens sábios, honestos, que faziam o quê? Deixa eu analisar. Como é que está a vida dessa família? E isso aqui demonstra uma outra característica de uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo tem membros que sabem da realidade de outros membros. Uma igreja que não interage. Uma igreja que não tem comunhão. Uma igreja onde as pessoas são isoladas. Vão ter pessoas abastadas, com muito dinheiro, e outras pessoas passando miséria, cultuando no mesmo local, como se nada estivesse acontecendo. E para o cristianismo isso é o quê? Inconcebível. Inconcebível. Um homem e uma mulher ricos, eles precisam entender que essa riqueza vem do Senhor. E que eles devem colocar a sua riqueza a serviço do Senhor. E que isso deve ser feito não por obrigação, mas de modo voluntário. Vamos abrir nossas Bíblias lá em 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. O irmão que achou pode ler. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ajudar com alegria. Cada um contribua segundo está proposto no seu coração. Não por necessidade, ou seja, não por obrigação, mas como? Com alegria. Porque Deus faz o quê com quem dá com alegria? Deus ama o que dá com alegria. Nós devemos compreender que nós fomos colocados como igreja justamente para nos fortalecermos em todos os âmbitos. Todos os âmbitos. Seja sentimental, seja financeiro, seja espiritual. Nós somos membros de um mesmo corpo. Quando eu, como membro do corpo, não me preocupo com outro membro do corpo, eu estou sendo burro. Porque o outro membro pertence a que corpo? O meu. Imagina o seguinte, eu olho para o meu pé e vejo que o meu dedão está gangrenando. Não vou me envolver não.
Vou deixar aí. Fica quieto aí, né? Tá gangrenando. Qualquer coisa, né? Ele que se vira. O que vai acontecer com uma pessoa que não cuida de um dedo podre? Primeiro, provavelmente vai precisar amputar. Mas se ele não amputar, deixar lá, apodrecendo, o que vai acontecer? Essa pessoa vai fazer o quê? Morrer. Porque o que começou em um membro vai se espalhar por todo o corpo. Logo, eu como crente preciso entender que nós pertencemos a um corpo espiritual. Corpo esse que é regido por uma cabeça. Que cabeça é essa? Jesus Cristo. E que nós individualmente somos membros desse corpo. Nós só somos igreja, nós só somos corpo de Jesus Cristo quando nós estamos juntos. Separados nós não somos nada. Nada. Então nós devemos sim entender a necessidade de assistirmos, no sentido de dar assistência aos nossos irmãos, em todas as circunstâncias. Seja emocional, seja espiritual, seja também financeira. Nós não podemos olhar para o nosso irmão necessitado e fazer o que Tiago condena na sua epístola. Você não pode dizer para uma pessoa que está passando fome, para uma pessoa que está passando sede, vai lá, Deus te abençoe. Isso é o quê? Pecado. Palavras não modificam uma situação real. Nós esperamos que Deus abençoe aqueles que passam necessidade? Sim. E sabe qual é o modo que Deus usa para abençoar aqueles que passam necessidade? Você. Melhor bênção para uma pessoa que está passando fome não é você dizer Deus te abençoe. É dizer, Deus tocou no meu coração para que eu trouxesse comida para você. Tudo isso é algo de alguém que verdadeiramente compreende o Evangelho. Lembrem-se, o Evangelho gera ação social, mas uma ação social para pessoas que não escutaram o Evangelho é apenas um paliativo. Que todos nós estejamos dispostos a colocar tudo o que o Senhor nos ofereceu à disposição do Senhor, para a honra e glória do seu nome. E aqui eu quero fazer um parêntese importante. Como vocês viram, isso tem que ser voluntário, não por obrigação. E quem vai determinar a necessidade do quanto você precisa dar é o próprio Deus que colocará isso no seu coração. Aqui eu não quero dizer para nenhum dos membros, dê tudo que você dê, bote na minha mão que eu vou administrar. De modo nenhum. Mas como membro, eu clamo a você que olhe para o que a palavra de Deus diz e esteja atento às necessidades dos outros irmãos. Se você vê seu irmão passando necessidade, você tem condições de ajudá-lo e você não faz, você está pecando. Por isso nós precisamos ser moldados e guiados pelo Santo Espírito do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe nesse processo. Pai, nos ajuda a entendermos que as riquezas que se acumulam nesse mundo, elas um dia passarão. Mas as riquezas que nós acumulamos na eternidade, ó Pai, nada será removido de nós. Porque isso traz glória ao Teu nome. Abençoe essa igreja, que seja uma igreja sempre preocupada com os nossos irmãos mais necessitados. E que todas as vezes, ó Pai, que nós olharmos para a Tua santa palavra, nós possamos compreender que o Senhor nos incentiva a trabalharmos para termos com o que comer. E quando o Senhor nos der o que comer, que nós estejamos dispostos a compartilhar o que o Senhor nos deu com outras pessoas. É o que te clamamos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe todos vocês e que tenham todos uma excelente semana.